Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Nós estamos na 8ª semana do tempo comum e encontramos no texto do Santo Evangelho o diálogo de Jesus com aquele homem rico que quer segui-lo. Vamos ver qual é o desenlace, qual é a conclusão desse encontro. Marcos 10, de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Santo Evangelho desta segunda-feira já nos apresenta no começo, no versículo 17, e lá no final, no versículo 27, nos apresenta a grande moldura marcada pela presença de Deus Pai. Jesus começa dizendo: Só Deus é bom, versículo 18, e mais ninguém. Então, só Deus Pai é bom. O final do texto é para remarcar que para Deus nada é impossível. Para os homens, sim, não para Deus. Então, o Deus que é bom é também o Deus dos impossíveis. O acento do texto é posto na identidade de Deus Pai, bom e capaz de realizar coisas impossíveis. Nesse contexto, então, compreendemos o diálogo de Jesus com este homem. O homem faz a pergunta fundamental da nossa vida: que devo fazer para ganhar a vida eterna? No Santo Evangelho, vida eterna, obviamente, é o céu, é a vida depois da morte, é a vida plena em Deus. Mas esta vida eterna tem o seu início já agora, na vida de fé
e de comunhão unitiva com o Senhor. Este adjetivo, eterna, tem a ver com a dimensão plena e definitiva depois da nossa morte física, mas esta condição de eternidade já começa no nosso peregrinar, por meio da fidelidade e da comunhão com o Deus da vida. Quem adere a Jesus Cristo, na linguagem joanina, aquele que crê em Jesus, possui a vida eterna. O homem pergunta pela vida eterna. Jesus responde com a chamada segunda tábua dos mandamentos. A segunda tábua dos mandamentos é a lista dos mandamentos que dizem respeito ao próximo. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aqui há uma relação muito bonita. Enquanto o homem pergunta pela vida eterna, Jesus responde com a tábua dos mandamentos ligados ao próximo, ao amor, ao respeito, à vida, ao compromisso com a verdade, ao compromisso com a palavra, ao compromisso com a família. Isso é muito interessante. Só que este homem, que caiu de joelhos diante de Jesus no início do texto, é um homem bom, é um homem sincero. É por isso que Jesus olha para ele com amor. E ele diz para Jesus com toda naturalidade: Senhor, eu tenho vivido isto desde a minha juventude. Então, é um homem reto, é um homem sincero, é um homem piedoso, é um homem que está buscando o caminho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, para a sua pergunta, Jesus tem uma proposta mais contundente e radical. Qual é o grande drama? Qual é o grande sofrimento daquele homem? O problema fundamental dele, eu já disse no início, é sobre a sua relação com Deus Pai. Nós sabemos que no Santo Evangelho Jesus estabelece uma relação antagônica, uma oposição radical entre Deus e o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores, ou Deus ou Mamon, o Deus do dinheiro. Aqui está o problema fundamental daquele homem. É um homem bom, é um homem piedoso, é um homem reto, mas está escravizado pelas posses de bens materiais. E não consegue se desvencilhar, não consegue se libertar desta escravidão. Jesus então propõe algo mais radical: vender tudo, doar tudo aos pobres e depois segui-lo. Encontrar o verdadeiro tesouro, a verdadeira pérola de sua existência. O homem volta para casa triste e pesaroso, porque é possuidor de muitos bens. Jesus então conclui o texto dizendo: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Inclusive utiliza uma hipérbole, algo bastante exagerado. É uma figura de linguagem, a hipérbole. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que alguém que está tremendamente apegado e aferrado aos bens materiais ter condições de colocar Deus como centro de sua vida. O reino de Deus significa colocar Deus como centro da nossa existência. Quem cultua Mamon, o Deus do dinheiro, quem vive aferrado e apegado aos seus bens materiais, não consegue dar o passo para ter uma relação plena, profunda, com o Deus vivo e verdadeiro. É por isso que Jesus começa o texto dizendo: só Deus é bom e mais ninguém. E conclui o texto dizendo: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus nada é impossível. Perguntemo-nos no dia de hoje como nós vivemos a nossa relação com o Deus vivo e verdadeiro, a nossa relação com os bens materiais, e que coragem na fé nós temos de dar o passo na liberdade para verdadeiramente seguirmos Jesus na inteireza do nosso ser, fazendo a sua santa vontade. Um grande abraço a você. Deus o abençoe e o guarde,
e nos dê a liberdade diante dos bens materiais para usarmos os bens materiais, vivermos com dignidade, mas colocarmos tudo direcionado para o reino de Deus, para fazer a santa vontade de Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.